O Bitcoin está em níveis de extrema desvalorização ultimamente, e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores que eu desenvolvi para te provar de forma visual que não é sempre que esses momentos acontecem, e que a gente deve aproveitar momentos assim quando eles aparecem para nós, porque a gente não vai conseguir comprar o exato fundo muitas vezes. Mas uma coisa eu tenho certeza, se tu voltar no futuro para esse vídeo, tu vai ter se arrependido de não ter aproveitado essa oportunidade. E eu vou começar com esse indicador aqui, que é o PL do Bitcoin. É como se fosse o PL, que é o preço dividido pelo lucro tradicional das ações, mas nesse caso aqui é o valor de mercado do Bitcoin dividido pela atividade econômica da rede. Então o primeiro passo é pegar o market cap do Bitcoin e dividir pelo volume on-chain da rede. E depois foi só aplicar uma normalização, um range mais baixo nos últimos 10 anos e um range mais alto nos últimos 10 anos também, para identificar possíveis zonas baratas e caras, que são essas duas linhas que tu tá vendo aqui. A linha superior, com essa cor mais rosada, é uma média mais cara, e a linha verde, mais abaixo, é uma média mais barata. Então toda vez que a linha branca passa para baixo da linha verde, isso significa que o valor da atividade econômica da rede está mais alto que o valor da rede em si, o que pode significar um fundo local de ciclo. E se a linha branca passa para cima da linha rosa, isso pode significar um topo de ciclo. E tu já pode ver aqui que são raras as oportunidades dessa linha branca ficar tão abaixo da linha verde. As últimas vezes que essa linha ficou tão abaixo, marcou alguns fundos locais no preço do Bitcoin. Então se tu tivesse comprado aqui em junho de 2021, poucos meses depois o preço do Bitcoin teria dobrado. E se tu tivesse comprado em junho de 2022, onde o indicador também esteve bem abaixo dessa linha verde, tu teria comprado a mais ou menos 20 mil dólares, que foi muito próximo do último fundo. Então lembra que esse indicador ele não serve para identificar exatamente topos e fundos. Ele é útil para identificar quando a atividade econômica da rede está muito alta ou muito baixa, relacionado ao valor total da rede do Bitcoin. Se está muito parado, pode significar fundos, e se está muito agitado, pode significar topos. É assim que se interpreta esse indicador. E agora ele está em um dos seus níveis mais baixos da história, e isso pode significar que um rally a partir daqui pode estar próximo. Outro indicador interessante que eu separei para te mostrar é o Omega Score. E esse indicador é um oscilador probabilístico de ciclo, e ele mede a posição do Bitcoin dentro do ciclo macro, utilizando múltiplas variáveis suavizadas. Ele foi construído utilizando uma normalização do preço dentro de um range histórico e aplicando uma função de compressão, para que o resultado final ficasse entre 0 e 1. Então próximo a 1 significa região histórica de topo, e próximo a 0 significa região histórica de fundo. Então basicamente esse indicador não tenta prever movimento de curto prazo. Ele mede onde a gente está no ciclo estrutural, num ciclo mais macro, mais de longo prazo. Então, para ficar fácil de entender, quando a linha desse indicador fica vermelha, isso significa que um topo pode estar próximo. E quando a linha fica azul, isso significa que há uma alta probabilidade de um fundo estar muito próximo. E as últimas vezes que esse indicador ficou vermelho e azul, isso marcou os últimos topos e fundos no preço do Bitcoin. E agora o indicador está numa zona azul novamente. Claro, ele não está tão abaixo quando ele esteve das últimas vezes, nos últimos fundos do Bitcoin. Mas se a gente analisar o último pico, esse indicador também não ficou vermelho como das últimas vezes. Então é possível presumir que ele não vai ficar tão abaixo agora novamente, porque a gente não teve um pico de euforia como dos últimos bull markets. É por isso que eu não acredito que ele vai baixar para essa zona de 0,3 como das últimas vezes. E o último indicador que eu separei é os sinais do índice de força relativa. E esse é o mais interessante, porque é um indicador de timing mais tático. É uma versão avançada do RSI tradicional. Então lembrando, o RSI, que é o índice de força relativa, ele mede a força e velocidade do movimento do preço numa escala de 0 a 100. E aqui eu apliquei alguns sinais de zonas críticas, acima de 70 e abaixo de 30, o que marca esses sinais vermelhos e verdes que tu tá vendo aqui no gráfico. E esse indicador só marca esse sinal verde quando o preço está extremamente desvalorizado. E mais uma vez, se tu tivesse comprado das últimas vezes que isso aconteceu, seriam excelentes pontos de entrada. E se a gente analisar esses 3 indicadores ao mesmo tempo, tu pode ver que a história é muito parecida. O PL do Bitcoin bem abaixo dessa linha verde, o que significa baixo uso da rede em relação ao total da rede. O Omega Score, que é uma suavização de longo prazo, o que marca zonas de topo quando está vermelho e zonas de fundo quando está azul. E esse indicador está novamente na cor azul e está bem próximo das últimas zonas de fundo do Bitcoin. E os sinais do índice de força relativa, que marca a força e velocidade dos movimentos do Bitcoin numa escala de 0 a 100.
sim, e esse indicador também está marcando esse sinal verde, o que das últimas vezes que aconteceu, marcou os fundos do preço do Bitcoin. Então os três indicadores estão sugerindo a mesma coisa, que um fundo está muito próximo. E historicamente falando, se tu comprar agora, a chance de cair muito mais daqui é bem baixa. É literalmente impossível prever o exato fundo. Só é possível prever condições de valorização ou desvalorização. E agora, pelos indicadores que eu acabei de te mostrar, as condições são de extrema desvalorização. E se tu é um investidor racional, essa é uma hora de não ter medo. Talvez esse não seja o fundo exato, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se tu voltar nesse vídeo aqui no futuro, tu vai ter se arrependido de não ter comprado aqui. E por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.